que ele grava sozinho. Mas é melhor conferir, né? A gravação foi iniciada. Isso, porque aqui ele grava sozinho, esse daqui grava sozinho e já manda a gravação, depois de uns 15 minutos já fica disponível lá na plataforma para vocês. Pronto, eu vou fazer a lição, tá? Tá, então como não estava gravando, vou falar novamente, ó. Fiz para vocês aí os slides, 5 slides da página 28 até a página 30. E para a lição de casa, eu vou pedir para vocês fazerem a página 31. Para a próxima semana, vocês já podem ir lendo o conteúdo à frente até a página 38, porque eu vou pedir para vocês, para a outra semana, fazerem um aplicando da página 40 e 41, tá? Então, essa semana eu já coloco a explicação da página 32 em diante. Na página 28 tem 2 perguntinhas, tá bom? Tem 2 perguntinhas lá. Isso, tem 2 perguntinhas lá da página 28. Tem o texto da página 29, que eu vou pedir para vocês lerem, e da página 30. Então, eu vou começar aqui a explicar esses 5 slides que eu fiz referente à página 28, 29 e 30. Então, nós vamos falar lá como que era a religião e a cultura na Mesopotâmia. Olha lá. A Mesopotâmia não se trata, contudo, de um estado consolidado, organizado para durar muito tempo, como o Egito. Sua estrutura administrativa sustentava apenas um poder regional, tá? Aqui, não. Às vezes acontece de sair um errinho, mas aí eu tento corrigir aqui na hora. Vamos ver se eu consigo. Não, porque já está gravado, mas aqui é só ponto final. Olha lá, ó. Colocando de outra forma, a estado mesopotâmico e não um estado definitivamente implantado e solidamente unificado. As línguas seméticas não apresentavam uma variação. A cultura é semelhante à atividade econômica praticamente igual. Agricultores no campo, artesãos e comerciantes na cidade. Então, nessa parte da Mesopotâmia aqui, a gente vai falar da cultura deles e principalmente da religião. Aí vai entrar aí no assunto da Bíblia. Eu não vou, assim, me aprofundar. Por quê? Porque eu sei que cada um aqui tem uma religião, tá? Então, se a gente ficar discutindo aqui sobre religião, o assunto vai longe. Mas aqui, eu fiz aqui um resumo para explicar sobre os hebreus e os fenícios. Olha lá, os fenícios. Olha lá, ó. Vamos entrar aqui na parte da religião, que aqui tem assunto para falar, hein, ó. Alguns aspectos da religião na Mesopotâmia que eram semelhantes ao dos egípcios. Eram povos politeístas, ou seja, que tinham muitas divindades ligadas à natureza, ou seja, cultivavam deuses com características humanas e de outros animais. Então, nessa época, o que acontecia? Esses povos acreditavam na vida após a morte, tá? Então, por que eles mumificavam, né? A pessoa morria, eles colocavam lá nas pirâmides, mumificavam, porque eles acreditavam que havia uma vida após a morte, ou seja, eles acreditavam que com o tempo depois eles voltariam, tá? Eu coloquei isso no exercício. Isso, aí olha lá, ó. Aí é isso que eu estou explicando. Aí o que eu falei, eu coloquei aqui, ó. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso eles mumificavam os faraós e deixavam seus corpos nas pirâmides, com seus bens, uma vez que eles acreditavam que iriam voltar. Hoje, por exemplo, né, algumas pessoas acreditam... Oi? Você está em que página mesmo? Eu estou na página 28 e na página 29. Tá? O que eu estou falando, esses slides, é uma explicação da página 28 e 29 e 30, dessas 3 páginas.
Então, o que que acontecia? Ó, hoje, as religiões, algumas religiões acreditam na vida após a morte, outras religiões acreditam que a pessoa, essa é a única vida que ela tem, depois que Deus recolher ela, não volta mais, entra num sono eterno, né, vai descansar eternamente. Outras pessoas acreditam que tem 2, 3, 4, 5, 10 vidas, entendeu? Outras religiões... Isso, outras religiões acreditam, assim, que, por exemplo, como que eu posso explicar? Que antigamente, tem religião que acredita que nessa vida a gente veio como ser humano, mas na vida passada a gente veio como animais da natureza, ou seja, existem várias explicações aí dentro das religiões para a morte, entendeu? Uns acreditam que não voltam, outros acreditam que voltam. Algumas religiões acreditam que você precisa morrer para pagar os seus pecados e depois tem que voltar para acertar a conta aqui na Terra. Eu particularmente acredito que professora Juliana, acredito que não existe vida após a morte. Eu acredito que depois que Deus, né, vir aqui me recolher, eu não vou mais voltar. Entendeu? Não acredito que as pessoas têm várias vidas, não acredito, tá? Mas, enfim. Oi, Bari, você quer falar alguma coisa? Vai pro céu, né? Vai pro céu, tá? E assim, eu... Não acredito nisso. Seria muito ruim. Então, cadê? Sumiu o slide aqui, peraí. Então, mas aí cada um é cada um, né, pessoal? É difícil a gente ficar discutindo aqui sobre religião, né? Porque cada um tem a sua. Mas eu acredito, deixa eu ver, substituir. Pagou aqui, não sei por quê. Eu acredito, assim, que as pessoas não precisam, assim, morrer para pagar as coisas erradas que fez aqui na Terra. Eu acredito que o que a gente fez, tanto de bom, ou principalmente de ruim, né, para as pessoas, a gente vai acertar o que a gente deve antes de partir. Eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito. Mas aí... Você fazer um negócio errado e te matar. Oi? Não entendi. É mais injusto você fazer um negócio só errado e aí você paga um negócio pra morte, mano. Mas aí é difícil, né? Por exemplo, por que hoje as pessoas não entendem, né? Assim, a vontade de Deus, por exemplo, saindo um pouco do assunto aqui, mas também o que eu vou falar está um pouco relacionado. A gente está aí vivendo essa fase aí dessa pandemia, e a gente observa o quê? Que tem muitas pessoas jovens, né, que estão morrendo, que não se cuidaram, né, e aí o que a gente escuta as pessoas falarem, né, nossa, uma pessoa tão boa, né, tão jovem, né, estava trabalhando com família, isso, aquilo, e Deus resolveu que a missão dele acabou aqui na Terra e essa doença, infelizmente, acabou levando a pessoa embora. E esses que estão em baile funk, que estão na bagunça, que estão por aí, bebendo, fazendo coisa errada, muitos aí até tirando a vida de outras pessoas, entendeu? E essas pessoas aí, Deus não recolhe. Por quê, né? Então, aí a gente, né, nós seres humanos, a gente tem muita dificuldade em entender, né, a vontade de Deus. A gente não entende, né? A gente apenas vive ela, mas não consegue aceitar. É difícil, né? Mas, enfim... aí é que é onde eu falo, a gente apenas tem que aceitar a vontade de Deus. Se a missão daquela pessoa para Deus terminou hoje, ela pode ter a idade que for, ela pode ter 25 anos, 30 anos ou 100 anos, né? Então, o que nos resta é apenas aceitar, orar, né, ou rezar para quem for católico, ou orar para quem for evangélico, para que dentro do nosso coração a gente consiga entender e aceitar essas vontades, né? E dentro desse momento aqui da Mesopotâmia,
apareceram povos, né? Entrando aqui novamente no assunto, apareceram os povos aonde, assim, foi contada a história deles, né? Olha lá, por exemplo, os hebreus e os fenícios, que são os povos da cultura do Mediterrâneo. Então, olha lá, ó. Os egípcios acreditavam na morte, na vida após a morte, e eles mumificavam, né, os faraós quando eles morriam, porque eles acreditavam que eles iriam voltar. E neste momento que eles acreditavam na volta desses faraós, eles guardavam todos os seus bens junto com ele. Ó, grandes obras realizadas pelos trabalhadores e escravos serviam aos grupos mais poderosos da sociedade. E o povo, claro, vivia de forma simples, né? Então, mais uma vez, a escravidão aí mostrando, né, o seu rosto dentro dos trabalhos aí dessas pirâmides. Porque quem construía? Os povos escravos, né? Então, vamos lá. Outro slide, ó. Hebreus e fenícios. Aí aqui vai entrar assim, vai bater firme em cima de religião, tá? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Olha lá, ó. Ao falarmos de hebreus e fenícios, que são personagens não, né? São pessoas, né? São povos da Bíblia. Aqui já vai entrar na questão da Bíblia. Olha lá, ó. Temos a possibilidade de abordar muitas questões que envolvem religião. E nessa religião também não envolve só a religião, envolve disputas políticas da atualidade. Por exemplo, naquela região lá do Iraque, do Oriente Médio, a questão da religião, ela é muito forte, né? Lembra que eu falei na aula passada? Eles travam guerras e tudo em nome de Deus, né? Ou seja, aqueles povos, eles declaram guerra em nome de Deus. Eles falam que eles são os trabalhadores de Deus. Então, eles querem a qualquer custo impor a sua religião e a sua vontade dentro daqueles territórios. Então, vocês vão ver o quê? Que nasce aí o terrorismo, a violência, né? A fome. Aí, eu lembro na aula passada que eu expliquei que com isso aí as pessoas, assim, acabam querendo sair daquela região, fugir daquilo. Por quê? Porque é uma coisa muito dolorosa, né? Aí, olha lá, ó, a história do Hebreus, voltando, ó, não pode ser separada da religiosidade. Por quê? Porque lá dentro da Bíblia tem, né, uma parte lá, um livro lá que fala sobre esses povos aí, ó. Na antiguidade, eles foram os primeiros povos a manter as crenças apenas em um Deus. Era diferente dos povos antigos, que na maioria eram politeístas, ó. Em sua religião, os hebreus acreditavam na vida de um Messias, ou seja, um Salvador, ou seja, o Jesus, tá? A religião hebraica influenciou fortemente outras religiões, ou seja, começaram a nascer outras religiões, né? Outros pensamentos que se diz em relação à geração do mundo, ao Deus, ao Jesus. Então, olha lá, ó. Aí aqui vai falar da Bíblia, ó. O que eu coloquei aqui, o que tem aí, né, nesse slide, não é o que eu penso, assim, não são assim. Em Hebreus, não é? Sim, não é assim, não coloquei forte a minha opinião, eu coloquei aqui explicando em cima desses dois temas aqui, Hebreus e Fenícios, tá? Então, olha lá, ó, os documentos sagrados, como a Bíblia, podem trazer elementos que nos ajudam a compreender a cultura de alguns povos. Entretanto, os textos originais desses livros sagrados sofreram muitas modificações no decorrer do tempo. Então, dentro da Bíblia, existem dois documentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu não sei... Oi, tio, tudo bom? Então, assim, se vocês pegarem, vou dar um exemplo, se vocês pegarem, eu sei o que eu estou falando, isso eu estou falando, porque eu tenho na minha casa e eu já fiz essa comparação. Se você pegar uma Bíblia voltada para o cunho católico, ela tem algumas coisas que não tem na Bíblia, por exemplo, de um evangélico. Tem alguns documentos que tem na Bíblia do catolicismo que não tem na Bíblia
de quem é evangélico, de igreja evangélica. Então, existem diferenças. Então, por isso que nessa explicação aqui fala, ó, esses textos foram escritos e modificados, tá? Então, olha lá, o que a gente sabe é que tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento está falando da parte mais antiga da Bíblia, ou seja, com a geração do mundo, né? Lá na parte de Gênesis. Isso, antes de Cristo. Porque depois de Cristo é o Novo Testamento. Olha lá. Aí aqui, ó, ela foi modificada por vários autores e traduzidas por outros tantos. Ou seja, então, cada historiador que pega a Bíblia e que entende, que estuda sobre religião, ele vai achar alguma coisa e ele vai mudar a Bíblia. Por isso que ele fala que a Bíblia foi modificada várias vezes, ó. Dessa forma, há um estudo constante da Bíblia, ou seja, esses historiadores sempre estão buscando, né, novas informações, novos vestígios históricos para estar colocando dentro desses documentos aí, ó. Seja por parte de teólogos, ou seja, teólogos é quem estuda religião, né? E religiosos, ou por historiadores. Então, assim, essas três pessoas, né, que estudam em profundo a Bíblia, né, os teólogos, os religiosos, os historiadores, eles buscam, assim, vestígios para tentar explicar as passagens da Bíblia, né? Quando eles acham alguma coisa nova, aí eles vão lá mais uma vez e modificam a Bíblia. Então, olha lá. Então, aqui, ó, os historiadores não se baseiam apenas nas narrativas desses livros para escrever sobre o povo hebreu. A Bíblia é considerada um importante documento, uma vez que narra a história do povo hebreu e outros que tiveram outros caminhos. Então, assim, a Bíblia tem muitas passagens lá, né? Falando desde Gênesis até o final do Velho Testamento, depois aí entra com o Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Isso. Tem os apóstolos, né? Olha lá, ó. A Bíblia, ó, foi sendo escrita durante muito tempo, né? Então, se a gente for, assim, parar e pensar, a gente vai ver que o nosso primeiro livro, né, o livro mais importante do planeta Terra, quem é? É a Bíblia, tá? Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Eu não conheço uma pessoa que fale que não tem uma Bíblia em casa, tá? Olha lá, foi sendo escrita por muito tempo, entre os séculos 10 e 2 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. E como que foi escrita essa Bíblia? Ou seja, pelos historiadores, por vestígios históricos, tá? E por vários autores. Ela é formada por vários livros, e os primeiros 5 são chamados pelos cristãos de Velho Testamento, e pelos judeus é chamado de Tora. Então, para cada religião, a Bíblia tem um nome. É um nome dado na Bíblia pelos judeus. Para nós, esse livro chama Bíblia, para os judeus, chama Tora, tá? Então, aqui, ó, nesses livros há uma criação do mundo, ou seja, começa explicando lá como que foi a criação do mundo, que é o primeiro livro lá da Bíblia, que é o Gênesis, né? Uhum. E toda a história do povo hebreu, em sua busca pela terra prometida. Então, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, qual que é o estopim, né? O estopim é o quê? É a obediência, porque através da obediência você vai encontrar a terra prometida, ou seja, você vai viver, né? As boas, não os bons momentos, as boas coisas que Deus e Jesus prometeu ali na Bíblia. Então, está dizendo o quê? Que se você for obediente, temer a Deus, você vai viver uma vida de terra prometida, ou seja, Deus vai te abençoar, né? Mas para isso, você tem que viver numa vida cristã, tá? Ó, há também em toda a Bíblia ensinamentos, normas de condutas e leis. Então, essas normas de condutas e leis é o quê?
O que vocês entendem por esses ensinamentos na Bíblia? O que vocês entendem? Coisas que a gente não deve cometer, que coisas erradas, assim. Isso, a gente tem que evitar o quê? O pecado, tá? Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Tudo bem? Você está dando aula, tá bom? Tá bom? Oi, pessoal, voltei. Então, o que acontece? Dentro da Bíblia, nos falam o quê? Que nós devemos ser temente a Deus, né? Que nós temos que ter medo da mão de Deus. Por quê? Porque se a gente não seguir dentro do... Falando em religião, tá, pessoal? Por que essa Bíblia fala lá, ó, ensinamentos, ó, a Bíblia toda traz ensinamentos, normas de condutas e leis. Então, dentro da Bíblia, quem é assim, é um cristão fervoroso, tá? Que anda dentro da palavra, né? Certamente essa pessoa, assim, não que tenha medo, mas ela é temente a Deus e ela sabe. Pessoal, quem que tá com música ligado aí, rádio, não sei. Desliga o... É o carro do ovo na minha rua. Ah, é o carro do ovo? Desculpa. Então, o que acontece? Aí essas pessoas têm medo, né, da mão de Deus, têm medo de fazer alguma coisa errada e ser castigado, tá? Então, por isso que fala assim, por isso que a Bíblia fala, ó, dessa parte, a terra prometida. Então, fala o quê? Se você for um bom cristão, se você andar nos mandamentos de Deus, se você obedecer a palavra, não pecar, for justo, ou seja, você vai encontrar o quê? A terra prometida. E dentro dessa terra prometida tem o que lá nessa terra prometida? As bênçãos de Deus, que está dentro da Bíblia pra gente, tá? Porque tudo que está lá dentro da Bíblia, tá? Se refere a terra prometida, mas temos que ser temente a Deus, seguir essas normas, condutas e leis. Entendido? Vamos ver aqui se tem mais slide. Não tem. Então, já li aqui. Tá, já li todos os slides. Então, esses slides, pessoal, aí, ó, é da página 28, da página 29 e da página 30, tá? Esse último aqui que eu li para vocês, falando sobre a Bíblia, é principalmente da página 30. Aí vocês me respondam a página 31. Lá na página 28... Oi? É para quando? Para segunda-feira. Para segunda-feira. Então, aí vocês podem fazer no caderno, tá, pessoal? Vocês podem fazer no caderno. Olha lá. Abram a apostila lá na página 28, volta lá na página 28, tem duas... Respondi o exercício 1 e o exercício 3, eu ainda não fiz os dois. Eu também não fiz. Isso, ó. Isso que eu ia falar agora, ó. Na página 28 tem 3 perguntas. 1, 2 e 3. Ó, você lembra de como os egípcios encaravam a morte? Tá lá no slide. Como que eles encaravam a morte? Ok, sim, eles como começar outra vida. Isso, exatamente. Ó, os egípcios acreditavam na vida após a morte, por isso mumificavam os faraós e deixavam os corpos nas pirâmides com os seus bens, porque eles acreditavam que eles iriam voltar. Eu coloquei isso daqui no slide, eu acho que 1, deixa eu ver. No 1 ou no 2, deixa eu ver aqui. Eu coloquei, sim, eles se mumificavam e acreditavam. Isso, Luiz. Isso. Então, a resposta da primeira pergunta é exatamente isso daí que vocês colocaram, ó. Olha na 2. Aí vocês vão anotando aí no caderno, pessoal, o que eu tô falando, para vocês conseguirem responder aí essas 3 perguntas, ó.
A número 2, ó, grandes obras foram realizadas tanto no Egito como na Mesopotâmia. Elas serviam a quem? Ao faraó. Isso, exatamente, ó. As grandes obras, ou seja, essas obras aí, todas elas foram realizadas pelos escravos, tá? Foram os escravos que realizaram essas obras aí. Para quem? Para os faraós, tá? Então, essas obras aí, elas estavam, assim, voltadas para os grupos, né, dos poderosos da sociedade daquela época. E o povo, olha aqui, ó, e o povo vivia de forma simples. Então, tá aqui, ó, grandes obras realizadas, olha lá no slide 2, ó, grandes obras realizadas pelos trabalhadores e pelos escravos, e eles serviam para os grupos da sociedade, ou seja, os mais poderosos. E o povo, como vivia? Vivia de forma simples, tá? Ju, então eu posso Oi, colocar assim, eram feitos pelos escravos e serviam aos reis e aos faraós. Isso, exatamente, aqui, ó. Vocês podem aí enriquecer a resposta dessa pergunta 2, ó, com esse pedacinho aqui que eu expliquei para vocês, e depois, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, pode colocar. Ô, Pro, Já viu? eu não Eu entendi muito tô bem. tirando os simples, tá? Pro Ju já Tá, vai mas, dar ó, dica. deixa eu falar uma coisa. Viu, José? Esse slide que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu já coloquei ontem para vocês lá na plataforma, lá na pasta de história. Depois vocês Tá. entrem lá e dê uma olhadinha se está lá. Se não tiver, eu vou tentar mandar de novo, mas aqui para mim abriu. Depois vocês olhem para ver se está lá para vocês. Tá? Bru, uma pergunta. É para fazer a página 28, 29, 30 e 31? A 29 é leitura, viu, José? E o exercício 3 é Ah, tá. 28? 28, 30 e 31 de lição de casa, Pro? Sim, José, ó, a página 28 tem 3 perguntas, ó, eu já fiz com vocês aqui, já expliquei a número 1, José, agora, e acabei de falar a número 2, tá? Agora eu vou falar a número 3 para encerrar, porque daqui a pouco eu vou começar... Não entendi, Miguel. É o Pedro, tem várias obras. Tem algumas obras. Sim, ó, existe atualmente, ó, só para responder para o José. Então, José, só um minutinho, já te falo, Miguel. A 1, a 2 e a 3 da página 28. A página 29 é a leitura, e eu coloquei o slide aí, tá? E a página 30 também, que foi isso que eu falei sobre a Bíblia aqui para vocês. E vocês vão fazer a página 31. Então, a página 28 e a página 31, vocês têm até segunda-feira para me entregar, tá? Aí, o que eu falei, eu coloquei lá na plataforma para vocês, explicando direitinho o que é para vocês fazerem. Tudo bem? Então, olha, a página 28, a pergunta número 3, ó. Existe atualmente alguma grande obra realizada em sua cidade? Quem construiu? Todos usufruem dela? Então, discuta com os seus colegas e professores. Oi, amor. Eu coloquei assim, sim, o monotrilho, os governantes, Sim. todos vão usar, mas algumas pessoas não precisam. Sim, Eu coloquei o obelisco. isso, vocês podem colocar, ó, hotéis, podem colocar prédios luxuosos, hospitais particulares, principalmente esses que são os mais modernos, tá? Vocês podem colocar essas obras, assim, grandes, tá? Pode colocar obra pública e obra particular. E, de uma certa forma, todos, né? Todos podem usufruir. Claro que quem vai para o particular, né? Quem usufrui da parte desses prédios das partes particular, claro que conta com uma hotelaria melhor, com um atendimento melhor, isso pode ser em hotel, pode ser em restaurantes, pode ser em hospitais. Então, vocês podem colocar aí alguns exemplos de prédios e construções, e vocês podem fazer uma comparação do público para o particular. Claro que a gente sabe que o público, né,
está direcionado mais para o povão, para a classe baixa, e o particular mais para a classe A, tá? Os que têm mais poder aquisitivo dentro da nossa sociedade. Tudo bem? Pessoal, me respondem, senão não consigo saber se vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando. Eu tô vendo. Tudo bem. Oi, amor. Essa daí você tinha passado como lição de casa. Isso, então, mas aí como eu estou lendo aqui para vocês, eu estou falando para ajudar vocês aí a responder. Aí o que eu falei? Vocês podem colocar isso que eu estou falando e aí vocês podem enriquecer as respostas de vocês baseado aqui nesse pedacinho de explicação que eu dei para vocês. Tudo bem? Isso. Vê se vocês conseguem aí, como vocês começaram a mexer com essa nova plataforma ontem, vê se vocês aí mexendo nela aí durante a semana, vocês conseguem mandar para mim por essa plataforma. Eu vou continuar aceitando as atividades ainda por e-mail, lá no e-mail de história, mas daqui uns dias o e-mail vai ser desativado, tá? Até a gente se acostumar aqui com essa nova plataforma. Tudo bem, pessoal? Tá. Então tá, ó. Eu vou ter que encerrar a nossa aula aqui, por quê? Porque daqui a pouquinho eu já vou estar indo lá para o 8º ano, tá? Então, assim, eu já deixei aí para vocês, vai ficar para vocês gravado aí a nossa aula. Já tá para vocês lá as orientações das atividades. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aqui no grupo de vocês, que eu respondo, tá? Se tiver alguma dúvida. Tudo bem? Ok. Então, tá bom. Beijo, Pro. Beijos para vocês, boa semana, e qualquer coisa vocês podem me chamar, tá bom? Tá. Beijos, beijos, beijos. Tchau, 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 gente. Até terça-feira que vem. Beijos. Tchau, 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 tchau. Qual é, rapaziada? Ai, ai. Agora a gente fica aqui parada até sair. Ah, que saco, mano. O Zoom era melhor, vocês já saíam de uma vez. O Zoom é mais saís. Ele te expulsava. A reunião acabou. Tchau, tchau, fora. Vai ficar só menina, eu vou sair, então. Tchau. Vou ficar aqui, Eric, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, vou ficar aqui. Calma aí. Samuel, caia. Samuel, caia. Vamos ficar conversando, vamos ficar conversando. Vocês vão ficar conversando, Tá Vamos. gravada a aula, sabia? Aham. Ah, mas para de gravar. Não, ele fica automático. Ah.